Eu conheço o pastor Marcelo desde os meus 15 anos de idade. Olha, não sei dizer se teve algum óculos na minha vida que não foi ele que fez. Então, se eu não enxergar bem, é culpa dele. Da hora que dele um pouco. Sou casado para sempre com a Bel, minha esposa. Glória a Deus! Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor da glória. Isso que eu orei pedindo para Deus não deixar eu chorar. A ideia aqui, eu não sou pastor, não sou pregador, então a ideia é que eu trazer um pouquinho do que eu vivi até hoje, tá? Eu tenho 50 anos de idade, e dentro do que eu vivi, vou mostrar isso para vocês dentro da palavra. Glória a Deus! Então eu vou começar com um versículo, tá? Que está em Lucas 15:4, se alguém quiser acompanhar. A minha versão aqui, ela é a NAA, então pode ser que seja um pouquinho diferente de vocês aí. Todos acharam? Digam amém? Amém! Todos acharam? Amém! Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Esse cenário cotidiano da vida de um pastor de ovelhas não está muito distante da realidade de hoje. Se a gente for na mesma localização onde que aconteceu a vida de Jesus, isso é no Oriente, na região de Jerusalém, na região dos Emirados Árabes hoje, né? De Iraque, Irã, toda aquela região ali, tem muito ainda pastores de ovelha naquela região. E eles atuam da mesma maneira que atuavam há 2024 anos atrás, né? 2025 anos atrás. Quando eles deixam as ovelhas pastando perto dos oásis, todo mundo que sabe o que é oásis, é um lugar do deserto onde tem água potável, e em volta disso forma-se uma vegetação, ele deixa a ovelha pastando ali, e às vezes uma escapa. Quando escapa essa ovelha, ele deixa as outras pastando, vai atrás, quebra a perna da ovelha, coloca ela no lombo, traz junto com ele, e cuida dessa ovelha para que ela se sinta segura perto dele, e assim não fuja mais. Eu entendo aqui dessa palavra que da mesma forma Deus age conosco. Um dia vocês todos foram ovelhas. Todo mundo aqui conhece uma ovelha? Conhece? A ovelha é cega, parcialmente surda e, vou falar, quase que burra, né? Se você colocar uma parede branca, uma parede que ela vê uma imagem dela mesma, ela vai bater nessa parede até morrer e não vai saber o que ela está fazendo. Então a ovelha é um ser, vamos falar assim, atrapalhado das ideias. Tá? Então, de forma brincadeira, todo mundo entendeu o que eu estou falando. E Deus age dessa mesma maneira com a gente. Quando a gente faz as cabeçadas, Deus vai lá, quebra nossas pernas e traz para perto dele. Aleluia! Para quê? Para aprisionar a gente, perder? Não. Porque ele é pai. Se é pai, que a gente perde. Pai que a gente perde, que a gente ter relacionamento com a gente, que a gente o tempo todo dependa dele. Alguém aqui é pai? Quem aqui, quando viu o filho crescer e falou assim, nossa, meu filho cresceu, podia não crescer nunca. Quem aqui pensou isso já? Eu tenho um gurizinho de 3 anos e meio e uma gurizona ali de 14 que se ela sair perdida no mundo,
as pernas dele e trazer para perto. Brincadeira da parte, gente. Mas a ideia é essa, a gente quando vem crescendo, a gente não dá desespero, né, gente? A gente não quer que cresça, a gente quer que fica sempre perto da gente, porque a gente sabe que a gente está seguro. E é assim que Deus conosco. Porque a gente perde, que relacionamento, que é estar sempre do nosso lado. Ele quer lutar as nossas lutas por nós. Não precisa da gente lutar sozinho. Tá? Então, para explicar melhor esse versículo, eu vou contar um pouquinho da minha história. E é um testemunho de vida. E não de morte. Aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Há 30 anos atrás, eu tinha aproximadamente 20 anos, eu estava no meu quarto sozinho e não passei por nenhuma dificuldade dessas que vocês passaram. Eu me sinto até constrangido de contar a minha história. Eita, Deus eterno. É, Santo Deus. Diante do sofrimento de vocês. Então, mas eu vou chegar num ponto que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu estava no meu quarto sozinho e veio na minha cabeça, né? Eu estava pensando como ruim é o mundo, né? O que eu estou fazendo nessa porcaria desse mundo? E nada do que eu entendo como bom, real, verdadeiro, conduzia para aquilo lá. Então eu senti um vazio gigantesco. Nesse dia eu estava sentado na minha cama com um revólver 765 do meu pai na mão, carregado, engatilhado. Deus é fiel, Jesus. Prontinho para acabar com tudo. E falei, dane-se o mundo, não quero viver nesse mundo não. E veio na minha cabeça uma voz e falou assim, eu odeio o jogo, mas não o jogador. Eu fui capaz de entender que eu podia odiar o mundo, que é o jogo. Eu podia detestar o mundo, mas não me odiar. E naquele momento, algo, entendo, na época eu não tinha esse entendimento, mas entendo que naquele momento Deus esticou a minha mão e me deu um tiro na janela da minha casa. Quem é que lembra daquelas janelas da década de 80 de chapa de aço grossa, de 4 chapas de aço para frente, esses tiros eram 4 chapas de aço. O bala de 765 vazou as 4 chapas de aço, atravessou o quintal da minha casa, tinha mais ou menos essa distância aqui, entrou na parede do quarto do fundo e ficou alojado na parede. Depois eu fui lá, retirei aquela bala e guardei de recordação. Nessa época, eu tinha tudo que você possa imaginar. Meu pai tinha carro, tinha dinheiro, tinha tudo. E nada disso preenchia o vazio. Nada disso preenchia o vazio. Nada. Eu não tinha ainda entendimento de como preencher isso. Nesse período todo que eu estou falando para vocês, eu nasci, meu pai me levou a conhecer uma religião, o kardecismo, né? Espiritismo de Kardec, e eu nunca entendi o que era aquilo realmente. Hoje eu tenho essa consciência, tá? Estou falando hoje, eu tenho essa consciência, eu nunca entendi o que era aquilo realmente. Ali falava de bondade, disso, daquilo, mas nada do que eu fazia lá preenchia. Nada do que eu ajudava os outros preenchia. Nada. Eu já trabalhei em feijoada para 400 pessoas, de
ficar 3 dias trabalhando, extenuado, dando dor nas costas, dor de cabeça, ficar com cheiro de fazer adequado, enjoo, um monte de coisa mais, e chegar em casa e falar: para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? E não vinha na cabeça o que era que eu tinha feito, por que eu tinha feito aquilo. E naquele dia que aconteceu isso comigo, eu falei: tá bom, então vamos ver o que vai ser da minha vida a partir de agora. Mas o inimigo é incansável. Deus me tirou dessa e malhando em cima de mim o tempo todo. E ele usou um ponto cultural para me afetar. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha meu avô, trabalhou 35 anos na escola, bebia todo dia. Meu pai tinha bebido em casa. Meus tios, todas as festas que eu ia, tinham bebido. Então ele usou isso. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que pouca gente sabe, porque é pouco divulgado. Tá? Existe um tipo de alcoolismo que é chamado alcoolismo social. Alguém já ouviu falar? Que é aquela pessoa que bebe de vez em quando, mas quando bebe, fica bêbado. Eu posso beber uma vez por mês, mas toda vez esse mês que eu beber, eu fico bêbado. Então, é um alcoolismo social. Eu sou bêbado socialmente. Mas é um vício. Da mesma forma. Só que, como a gente não tem a divulgação disso, é mais difícil de se identificar. E ninguém tem interesse de divulgar. Por quê? As indústrias de bebida faturam justamente aí. Tá? Então, a partir daí, eu fui por muitos anos usuário de bebida alcoólica, mas dessa forma que eu falei para vocês. Eu saía raramente de casa, mas toda vez que saía, eu enchia a cara e ficava muito bêbado. Mas Deus tem umas coisas estranhas, né? Até hoje eu não consigo explicar. Acho que o pastor não consegue explicar, né? Deus tem uns negócios muito esquisitos que ele faz com a gente. E, gente, desculpa o jeito de eu falar, tá? Que eu sou assim mesmo. Eu não vou ficar falando palavras rebuscadas e coisas difíceis, não. Eu vou falar do meu jeito, tá? E aí eu vou levar vocês para Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Todo mundo achou? Glória a Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eita, glória. Então, passado 10 anos naquele episódio, que eu tentei o suicídio, pensei em suicídio, Deus estava começando a me resgatar de novo, da maneira mais estranha que hoje eu posso imaginar. Eu estava eu fui literalmente tirar poço por conta da bebida, né? Como eu falei para vocês, eu descontroladamente, toda vez que eu saía, eu bebia demais. E aí eu passei por um período em que eu falei: chega, não quero mais. Eu fui no casamento e
nesse casamento eu saí de lá tipo um pouco alcoólico, acordei no pronto-socorro e naquele dia eu fiquei acho, 3, 4 anos sem botar uma gota de álcool na boca. E Deus foi agindo comigo dessa forma, me isolando, né? De tudo. Eu tive algumas mudanças de hábito, tive algumas mudanças de mente nesse tempo, né? Nesse meio tempo, os meus pais se tornaram cristãos. Tá? Nesse meio tempo, o meu pai saiu do espiritismo. Nós, também nesse período, aí vocês vão entender o porquê do suicídio. Entre os meus 16 e 20 anos, tá? Meu pai foi frequentador de Umbanda, né? Então fez trabalho, entrega, recebeu espírito, todas essas coisas que você já deve ter ouvido falar em algum lugar. E ele obrigava a gente a ir. Eu era menor na época, tinha 16 anos, ele obrigava a ir. Então, o suicídio, aquele sentimento, aquela coisa que estava me oprimindo ali, nada mais era do que uma opressão do demônio em cima da minha família, em cima de mim, em cima da minha família. Por quê? Quando meu pai abandonou lá, saiu de lá e se tornou cristão, foi mais ou menos nesse período, né? 4, 5 anos, 16, 20, 25 anos, mais ou menos, meu pai se tornou cristão. As coisas começaram assim, a piorar ainda mais a família, né? Por quê? Eu falei para vocês, o inimigo é impensável de tentar derrubar a gente. Então, tudo que meu pai tinha construído, ele perdeu. Casa, ficou só em dívidas, tinha 4 carros, ficou com 2 velhos, um capenga que acabou vendendo como ferro velho e o outro que acabou sendo roubado. E nós ficamos sem nada, absolutamente nada. E nessa época meu pai já tinha se convertido. E a gente não é bobo, a gente observa, né? Observando como ele estava lidando com tudo aquilo foi me chamando a atenção. Só que o que acontece? Infelizmente, às vezes, nem todo mundo em qualquer religião da face da terra, todo mundo é idôneo, todo mundo é honesto. Então meu pai passou por duas igrejas que deram problema. Ele teve situações que me levaram a não acreditar muito na instituição igreja. Tá? Uma delas, inclusive, que foi a primeira, eu fiz muita amizade com um dos pastores da igreja que hoje congrega na minha sociedade, que é o pastor Edson. Né? Foi onde eu conheci ele e ele veio muitos anos depois celebrar um casamento com a minha esposa. E olha só a situação. Então, eu vendo aquela forma de igreja errada, eu falei, aí a gente generaliza, né? O inimigo aproveita e fala, é tudo igual. É tudo igual. E eu fui nessa. É tudo igual. Um dado dia, eu estava em casa, chegou o pastor da segunda igreja, meu pai frequentava, e ele tinha uma suspeita lá que ele estava fazendo coisa errada, e eu falei para minha mãe, eu não vou ficar aqui. Se ele estiver fazendo coisa errada, o que ele vai fazer libertação, expulsar demônio, com que autoridade? Né? Todos vocês sabem, deve ter sido falado, que quando a gente está em pecado, a gente não tem poder nenhum sobre o inimigo, ao contrário, o inimigo não tem poder sobre nós. Então, aí eu falei, não vou ficar aqui. Mas, mesmo nesse pequeno detalhe, era o agir de Deus.
Por quê? Como eu falei para vocês, são duas situações que me levavam a ver a igreja de uma maneira negativa. Aí eu saí de casa, parei, virando a esquina da minha casa, liguei com um colega de faculdade. Ô fulano, você está na tua casa? Estou. Posso ir para a gente bater um papo? Eu estou, mas estou saindo. Eu estou indo lá no Centro Espírita André Luiz. E, consequentemente, o meu nome é por causa disso. Né? Eu falei, tá bom. Legal. De repente veio na minha cabeça assim, ó, vai. Mas sabe vai? Você fica até meio atordoado, assim. Parece que você tomou um pedala robinho nas antenas e falou, vai, filho, vai logo. Aí eu falei, tá bom, eu vou junto. Eu vou junto. Baixei lá no centro. Beleza. Naquele dia, tinha uma pessoa fazendo uma palestra, falando de uma forma que eu nunca tinha ouvido. E olha que até então, eu já tinha lido quase toda a obra espírita básica, são 8 livros, eu já tinha lido tudo. Eu tinha conhecimento. Aí eu chego lá, o cara está falando de uma forma, ele falou assim, 99% de Jesus e 1% de Espiritismo. Eu falei, tá, isso eu entendi, e agora? Eu saí na porta do centro e fiz uma oração, e Deus, o que eu faço agora? Ele falou, procura outro. Tá bom, eu saí dali, fui procurar onde tinha outro dia para fazer. E nem vocês fazem todos os dias. Veio o sentimento que eu tinha que ir rápido em outra palestra para ouvir alguma coisa boa. E aí Deus me levou na casa que eu pertinho de casa. Beleza, ali começou toda uma mudança na minha vida. Porque eu já não mais bebia, eu já não mais aceitava um monte de situações que aconteciam, mas ainda assim o vazio permanecia. E eu fui levando. Desse processo, eu fundei um grupo de palhaços de hospital que atua em Rio Preto até hoje, um dos maiores hospitais de Rio Preto. Nós começamos com 5 pessoas, hoje nós devemos estar com 45, 50 pessoas trabalhando. Né? Eu não fiz nada. Eu só fui colocado naquele lugar para levantar aquele negócio para funcionar. Não foi nada daquilo é meu mérito. Por quê? Sou formado em computação, tecnologia, exatas. Eu sei pensar lógica. 1 mais 1 igual a 2, ponto final. Teatro, palhaço, não tem nada a ver com exatas. Meu dom musical é menos 1. Não tem, é menos 1. Minha mãe era pianista, eu sou menos 1. Não vai, não adianta. Eu estava brincando com o Adriel agora há pouco. Falei, para eu aprender a tocar 4 musiquinhas infantil, aquelas mais basiquinhas. O professor reduzindo para 3 notas cada um. Demorei 6 meses para aprender a tocar o violão. Então não é meu dom. Bom, nesse momento, então, eu fundei esse grupo, começamos a trabalhar, começou a crescer, como eu falei para vocês, começou a crescer, e aí é que Deus abriu meu olho para o que estava acontecendo. As pessoas, infelizmente, no Espiritismo, são invejosas, demais. Não estou dizendo que aqui não tem, né, gente? Acho que toda igreja tem essa coisa do mundo que é zoião, né? Só que lá não era um membro ali que precisa ser curado, melhorado, que estava com inveja. Eram os diretores da instituição. Então, está vindo de cima para baixo. E ele tentou puxar o tapete. Falou, não, vocês não podem mais ensaiar aqui, não sei o que. Ela falou, tá bom, não posso. Mas o grupo não vai acabar. Chamei todo mundo, montei para eles. Nós ficamos 1 mês e meio, 2 meses, sem ter lugar para trabalhar. E depois eu arrumei um lugar para trabalhar. Nesse ponto, gente,
eu comecei a entender também o que Deus estava fazendo. Qual era o propósito de Deus na minha vida com esse grupo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Lembra que eu falei que eu sou formado em computação. Eu trabalhava numa empresa de Rio Preto chamada Rodobens e eu atendia todos os funcionários da Rodobens com relação à tecnologia. Tá? Então imagina se a pessoa chegava para falar comigo: boa tarde, André, tudo bem? O que você quer? Tem número de chamada? Era desse nível. A tolerância minha para lidar com o ser humano era zero. Por quê? Eu lidava com máquina. Máquina não responde, não conversa. Não. Se de vez você dá uma pancada nela, não vai te fazer o B.O. Não. Então, beleza. Minha vida era aquela. Quando eu comecei a trabalhar com o palhaço, meu diretor da empresa chegou para mim e falou: cara, você mudou muito. Você era a casca grossa da árvore. Como chama aquela árvore que tem os espinhos lá de paineira? Você era a casca de paineira. Todo mundo reclamava que você chegava e você era espinhudo. Só que você fazia o serviço bem feito, não. Eu falava: gente, aprende a lidar, pelo jeito dele. Né? Mas você mudou da água para o vinho, sabe? Então, todo mundo começou a falar isso para mim. Então eu entendi que Deus tinha colocado naquela posição para eu aprender a ser gente. Né? Então eu estava lidando com humanização hospitalar. Aí eu vou mudar um pouquinho o meu caminho, tá? Da mesma forma que eu senti que o meu problema era maior que o de vocês, e eu quero que vocês entendam que tem problemas muito maiores. Eu vou desenhar um cenário para vocês. Eu entro num quarto, uma criança de 7 anos, careca, com expectativa de vida para 7 dias. Se ele sobreviver daqui 7 dias, é um milagre. Então, às vezes a gente tem problemas que a gente faz uma tempestade e não é tudo aquilo. Eu creio que cada um sofre de um jeito. E muitas vezes a gente não tem as armas para enfrentar a dificuldade. Mas imaginem a situação de um pai ver um filho de 7 anos com os dias contados. Não precisa nem falar que aquilo me arrebentou. O Bruce Lee entrando dos 2 pés do meu peito, me jogando na parede. Então, gente, muitas vezes a gente tem um sofrimento, mas a gente precisa saber como lutar essa guerra. E vamos para a próxima parte. Nesse meio tempo, mais 10 anos se passaram, né? Eu estou falando de outro aqui, calma. Mais 10 anos se passaram e deixa eu só botar um tiquinho para vocês entenderem. Eu cheguei a pesar 190 quilos aproximadamente, nesse período dos 20 anos até os meus 40 anos. Tá? Cheguei a pesar 190 quilos aproximadamente. Eu não estou falando aproximadamente, gente, porque o dia que eu pesei, eu já fazia 30 dias que eu estava fazendo dieta, e quando eu pesei eu estava com 185. Então eu acredito que eu tenha chegado a mais de 190 quilos. Tá? Literalmente a minha camiseta que eu usava de palhaço cabia eu e o pastor Marcelo tranquilo dentro dela. Né? Como eu falei, Deus mudou esses caminhos. Num dado momento eu vi meu pai e meu irmão doentes, meu pai com câncer e
dois infartos, definhando, e meu irmão com uma veia entupida inoperável. Ele tinha uma veia que precisava operar, mas não tinha como operar. Se tentasse, ia matar ele. Então, era inoperável. E nessa época eu comecei, eu falei, putz, eu não posso passar por isso. Não quero. Deus me salvou lá do suicídio. Então, por que eu vou me matar agora de gordo? Não posso. Aí, eu emagreci 96 quilos, contando do dia que eu pesei. Eu cheguei de 186 para 93 quilos. Bem mais magro do que eu hoje. Isso aqui é resultado do Covid. O Covid também me alterou o metabolismo, eu voltei a engordar um pouco. Mas, graças a Deus, não tanto quanto eu quero. Nesse período em que eu estava fazendo esse processo de emagrecimento e de cura física, eu estava fazendo terapia e eu me deparei com uma situação que não estava na minha cabeça. Que situação foi essa? Com 6 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Tá? E meu subconsciente, aí minha esposa disse, como vocês quiserem explicar melhor, meu subconsciente me terrou isso de tal maneira que eu não lembrava disso que tinha acontecido comigo, esse fato. Mas esse fato culminou na pessoa arredia, grossa, espinosa, todo o restante. A bebedeira, foi tudo em cima disso. Na terapia, isso veio à tona. Eu me lembrei, vi a cena como se fosse na hora. Então vocês imaginam na minha cabeça como que eu me senti. Né? Nesse período, né, fiz esse tratamento com psicólogo, consegui me curar dessa dor. E aí eu comecei a procurar alguém para me relacionar. Aí eu vou fazer outra brincadeira, se vocês me permitem. Vocês já assistiram aquele filme antigo, O Virgem de 40 Anos? Foi a biografia minha. É por aí. E aí é o seguinte, eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, né? Enquanto isso, lá no Castelinho, minha esposa estava orando e pedindo o esposo para Deus, né? Ela teve um relacionamento ruim, com adultério e tudo mais, que veio a separação, e ela ficou um tempo sem se relacionar com ninguém e pediu a Deus o esposo. E é isso que chega aí. Como que eu cheguei, né? Ela fez uma lista para Deus. Tem que ser descendente de italiano ou italiano, tem que cozinhar bem, vai te uma lista, rapaz. Ainda tem um tipo paciente. Mas enfim, tinha uma lista. Então ela passou para Deus lá, olha, é umas 10 questões. Beleza. E junto com esse pedido, ela recebeu uma profecia de uma amiga da família dela. Que isso iria acontecer. Aí a mãe dela, minha sogra, não treina, né, gente? A sogra falou assim, vai ser para a igreja. A mulher falou assim, não vai. Mas ela vai levar. Glória a Deus, aleluia. Nessa época, nesse meio tempo, vou falar assim, Deus foi agindo em pequenas coisas. Eu fui mudando a minha cabeça gradativamente em pequenos pontos. Coisas que eram legais para mim, que passaram a não ser, enfim. Então eu vou levar vocês para um outro ponto aqui, em Efésios 5:11.
até 13. Quando todos abrirem. Vamos achar? Amém. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. E tudo o que se manifesta é luz. Amém. Glória a Deus. Nessa época, tá? A gente estava passando por um período bem conturbado em casa. Tinha uma senhora que morava com a gente, que era um acordo do meu pai. Não vou entrar nesse método, não é outra história longa. E, tipo assim, meu pai permitiu que ela morasse em casa porque ela havia sido funcionária da família há muitos anos. Tá? Então ela ficou em casa, porque ela não queria ir para a casa da família dela. E só que essa pessoa é um exemplo de crente que não se converteu de verdade. Ela foi com meu pai e com a minha mãe para a igreja, mas sabe que você percebe que não tinha a mudança que eu via no meu pai e na minha mãe, não tinha nela. Por quê? Ela guardava um ódio muito grande do pai dela. E junto com isso, ela também frequentou a Umbanda junto com meu pai. 2 vezes ela chegou a ficar possuída dentro da minha casa. E eu, minha esposa, em oração, conseguimos apaziguar a situação. Mas a gente compra uma briga, né? Quando a gente faz isso, a gente compra uma briga. E as coisas começaram a acontecer na minha vida, tudo começou a piorar de situação, né? Trabalho e tudo mais. Lembra lá atrás que eu falei que meu pai deixou a casa com dívida? Mas essa dívida veio ser cobrada em 2021, né? 2023. Em 2023 essa dívida veio ser cobrada. E depois eu fiquei sabendo que a própria irmã que instruiu o dono da casa a me cobrar, porque estava no nome do meu pai, nunca chegou até mim. Mas quando chegou no meu nome, aí depois eu descobri que foi a minha irmã que ligou para o cara e falou: ó, está morando lá meu irmão e ele não quer vender a casa, por isso que está assim. Porque era uma mentira. Né? Eu tentei vender a casa, aí veio pandemia, atrapalhou a vida de todo mundo. Né? Mas em 2023 apareceu isso. E eu entreguei isso na mão de um advogado, que é filho do pastor Edson, e eu e ela, todos os dias em oração, 3 horas da manhã acordava em oração, até que um dia eu recebi uma ligação da minha vizinha falando: olha, passou um senhor aqui interessado na casa. Eu dei o telefone para ele, vai te ligar. Ela desligou, deu 5 minutos, o cara ligou. Eu expliquei toda a situação para ele, não mentir em nenhum ponto. Ó, tá com um dia, assim, engraçado, se o senhor tiver interesse, a pessoa tiver interesse em comprar, vai ter que dar de entrada a dívida para depois fazer o inventário e tudo mais, até chegar no finalmente. Pois a pessoa que foi ver a casa falou: essa casa é minha. Ele pagou toda a dívida da casa como entrada. Né? E ainda sobrou um pouquinho, graças a Deus, para de herança. E esse pouquinho que sobrou de herança foi o que eu abri a cafeteria, que ele falou. Né? Mas não sou rico não, gente.
Ó, não sou rico não, a cafeteria é uma coisa, é um lugar simples, tranquilo, para a gente que gosta de ter café. Tá? Não tem refeição, essas coisas, só café. Café é bom, né? Glória! Bicho. O que eu quero dizer com esse versículo aqui, gente, que eu trouxe? Em janeiro do ano passado, em novembro do ano passado, eu fui desempregado. Eu trabalhava numa empresa de robotização de processos, né? Uma empresa que cria robô via sistema de computador. E aí eu perdi o emprego em novembro, mandei um monte de currículos e nada me apareceu, uma vaga que seja. Tenho 2 pós-graduação, sou formado, tenho experiência, mas nada. Eu comecei a pensar assim, tem algo que Deus está falando com a gente aqui. Falando para ela. Então, vamos orar e vamos pedir direção para Deus. Porque só informando vocês que até esse ponto eu não ia ir em igreja, mas eu já acreditava em Deus, da minha maneira. A gente orando, pedindo direção a Deus, eu falei, Deus, se for da tua vontade que eu continue procurando emprego, então você me dá força e energia para fazer. Se não for, então você me tira a vontade até de mandar os currículos, porque não está legal, isso está me doendo cada vez que eu faço. E dá o direcionamento. E aí, essa vontade de mandar currículo realmente se extinguiu. Eu falei para acordar, eu falava, não quero fazer, não vai, não adianta. E aí, continuamos de oração, eu teve a ideia da cafeteria. Nós abrimos a cafeteria e estamos tentando até agora nos manter através disso. Né? Sabendo que Deus é o nosso provedor e não nós, a Deus. Glória a Deus. E em janeiro, então, ela também passando por uma dificuldade na empresa que ela trabalhava. Eles já não pagavam o FGTS há 6, 7 anos. Ela trabalhou lá 9 anos. Já não pagavam o FGTS há 6, 7 anos. Tinha coisa errada. Eles queriam cobrar banco de horas do Covid, sendo que eles receberam do governo. Enfim, um monte de coisas erradas. E isso estava adoecendo ela, né? Também. Eu falei, vamos, o que você quer fazer? Aí chegou em janeiro, ela falou assim, eu preciso sair, espairecer a cabeça. Ela falou, ela estava desempregada. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma viagem. Procurei, a gente falou, a minha filha sempre brigou comigo, de brincadeira, brigou entre aspas, né? Que ela queria ir para onde eu e minha esposa passamos a lua de mel, em Poços de Caldas. Eu peguei um apartamento lá para um amigo da família que cedeu o apartamento para a gente passar a lua de mel, então a gente ia passar a lua de mel em Rio Preto mesmo. E ele cedeu o apartamento, nós fomos até Poços de Caldas, e aí a minha filha, esses 7 anos de casado, ela todo ano falava que era lá para Poços de Caldas, não precisa passar a lua de mel. Mas tá bom, aí eles já revelaram, não é um lugar tão longe, não fica tão caro para ir, vamos ver. Aí eu fui no hotel, caiu as pernas, tudo, e não tinha como, eu desempregado, impossível. Aí eu pesquisei aos arredores e achei um hotel que dava para a gente pagar naquele momento um valor pequeno, em uma cidade chamada Caconde, São Paulo, divisa 30 quilômetros de Poços. E é uma região que produz o quê? Café. Uma das melhores regiões do Brasil que produz café. Olha que interessante. E eu comprei um café lá no mercadinho da cidade e trouxe. Eu acho que tudo isso já era. Glória a Deus, aleluia. Por quê? O café que eu vendo na cafeteria é do mesmo cara que eu comprei o café no mercadinho lá na cidade. Um dos cafés, né? Eu liguei para o cara, enchi as paciências dele, que ninguém quer vender 5, 10, 15 quilos de café, é um produtor rural, não quer vender isso. Mas eu conversei, contei a nossa história para ele,
gostou e falou, tá bom, para vocês eu vou fazer. Eu vendo no mínimo de 30 quilos. Para vocês eu vou vender 5, 10, 15 quando você precisar. Eu só me pede com antecedência para eu poder preparar para você. Beleza. Então, tudo isso já vinha sendo pincelado. A gente entendia o que estava acontecendo naquele momento? Não. Eu só fui entender o que aconteceu. Eu só fui relacionar o dia de hoje com aquilo lá depois que aconteceu. Então a gente não sabe os caminhos de Deus para a nossa vida. E aí, vindo para esse pedaço aqui, onde eu de Efésios, né? Nós estávamos ainda em brigas em casa. Todo dia tinha briga em casa. Todo dia. E aí ela chegamos de viagem, ela falou assim, eu quero voltar para ir para a igreja. Ela achou que eu fosse falar, tá bom. Eu falei, tá bom, eu vou junto. Lembra da mesma vozinha, a voz lá do vai? Tipo, vai. Eu falei, tá bom, eu vou junto. E eu fui. De janeiro a março, por conta até de combustível, essas coisas, a igreja ficava um pouco mais longe da minha casa do que é hoje, e eu ia a cada 15 dias na igreja. E detalhe, eu caí na ressuscitar porque o pastor Edson, que é meu amigo lá de trás, que fez todo o casamento da minha esposa, congregava lá. Eu perguntando para ele, onde que você está indo, ou onde você indica para a gente? Eu estou indo lá para ressuscitar, do pastor Marcelo. Do pastor Marcelo. Então, Marcelo talvez, agora eu sei quem é. Aí, na minha cabeça, nunca relacionou o Marcelo Galvez com o pastor, né? Hoje já relaciona. E aí nós fomos para lá. Então, nesse período de janeiro a março, teve um culto que me chamou a atenção, né? Lembrando que tinha a promessa de Deus, né? Eu só fiquei sabendo depois que aconteceu também a promessa de que ela me levaria para a igreja, né? E numa dessas pregações foi o evangelista Hector, não sei se eu já teve aqui com vocês, o Hector estava pregando e foi assim, uma coisa para mim avassaladora. Por quê? Nós estávamos com alguns questionamentos, minha esposa e eu, né, do que fazer na nossa vida com relação ao trabalho, essas coisas, e nós estávamos orando, pedindo a Deus uma direção, uma confirmação, e naquele dia Deus falou através do Hector sobre projetos, né? E naquela época eu não conhecia nenhum louvor, gente. Não sabia cantar música nenhuma. Então, eu louvor em respeito, eu abaixava minha cabeça e ficava orando. Escutando a música que falava no louvor, mas só orando. E nesse dia, tem o louvor final, né? O pessoal canta na igreja, e às vezes fazem um apelo. E nesse louvor final, eu estava orando, escutando e pedindo para Deus, o que você quer de mim, né? E no dado momento em que eu escutei de novo a voz na minha cabeça, eu te quero aqui. E tá bom. Então, obedecerei. Essa é a maior coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, é obedecer a Deus. Glória a Deus. Então, eu te quero aqui. No que eu escutei isso na minha cabeça, eu te quero aqui, o Hector falou lá em cima. Quem quiser reconciliar com Deus, vem aqui na frente. E eu queria ir, mas algo me segurava. Algo me segurava. E ele falou de novo, quem quiser reconciliar com Deus, vem aqui na frente. E a minha esposa, ela tem uma mania, e toda vez que o pastor faz o apelo, ela acha que está chamando para aceitar Jesus. E aí ela não fala, né? Aí eu falei, escuta direito, ele não está falando isso. Aí naquele dia, algo me compeliu, me puxou, sabe? Algo me chamou que ela tinha que ir junto comigo. Ela tinha que ir junto. E
eu puxando ela, não queria isso. Mas você quer que eu vá lá com você? Você quer? Isso, vamos lá comigo. Não sabia o que falar, vai, vamos lá comigo. Ela foi. No fim das contas, o evangelista olhou para ela e falou: que a promessa estava se cumprindo. Glória a Deus, glória a Deus. O Hector nunca tinha visto a gente na vida. Primeira vez que ele estava pregando lá que eu estava assistindo. Não sabia nada da minha história. Nem o pastor Marcelo sabia dessa história. Nessa época. Né? Eu até falava com minha esposa: a gente vai e tal, não quero me envolver com ninguém, nada de igreja. Eu quero estou lá buscar Deus. Eu não quero saber de nada de igreja. Nada de ficar com muito contato com muita gente. Eu quero ir lá, escutar a palavra e ir para casa. Eu falo buscar Deus, mais nada. Né? E nesse dia, então, eu fui lá para frente, né, para fazer essa reconciliação com Deus. E eu saí de lá com algo borbulhando dentro de mim. Né? Passou alguns dias, passou alguns cultos, teve um outro, e novamente aí eu fui até a frente, mas aí reconhecendo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E naquele dia eu tomei a decisão de me batizar. Como eu falei para vocês, eu tenho uma cabeça muito lógica. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu já liguei para o Edson, meu amigo, falei: me explica melhor esse negócio de batismo. Ele pegou e mandou um texto para mim ler, para eu ler. Eu li esse texto, tudo. E aí, tudo aquilo que estava escrito ali para mim era o que eu entendia como real. Que o batismo é uma declaração pública. Uma declaração pública para os irmãos saberem que eu estou aceitando. Só que no fundo ali, eu já tinha feito isso com Deus. Eu já tinha aceito, eu já estava sendo modificado por Deus. De maneira assim, vocês não têm nem noção. Né? Mas fica com a palavra que eu deixei para vocês aí: obediência a Deus. Glória a Deus. Tá? Vocês têm que estar aonde Deus quer que você esteja, como Deus quer que vocês estejam e no momento que Deus quer que vocês estejam. Amém. Glória a Deus. Tá? Então não adianta eu estar no lugar que Deus quer que eu esteja, mas não estar preparado, ou não estar aceitando a situação, ou estar brigando com a vida. Eu tenho que estar ali da forma como Deus quer que eu esteja. Se Deus quer que eu esteja passando por uma situação difícil, amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se Deus quer que eu esteja ali, sei lá, passando por uma situação de muita alegria, amém, glória a Deus. Eu vou só contar uma coisinha para vocês. Se a gente fosse feliz 100% do tempo, ninguém estava vivo. Sabe por quê? Se você passar por um momento de felicidade maior do que 24 horas, felicidade de verdade, maior do que 24 horas, você tem 95% de chance de ter um infarto. Então, nosso corpo não suporta isso, nosso corpo humano não suporta uma felicidade plena e absoluta. Então, a gente tem ainda o sentimento de dores, a gente tem o sentimento de fraqueza, a gente tem o sentimento que uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou normal, outra hora vou voltar aqui, ficar feliz de novo, normal. Então a gente tem esse alto e baixo, senão o nosso corpo carnal não aguenta. Tá? A gente tem alegria em Deus, alegria em Jesus, mas nós não temos condição física de ter uma felicidade plena e absoluta todos os dias, senão o nosso corpo não aguenta. Quem aqui já ficou apaixonado uma vez na vida? De verdade, já fica cego, fica besta, cabeçudo, é a mesma coisa. Se você ficar apaixonado mais do que o tempo necessário, vira doença.
Aí passa a ser perseguição, passa a ser possessivo e outras coisas mais. Na mesma situação. Tá? Então, passou 6 anos. Mais 6 anos. Então são 36 anos. Daquele momento, até esse momento aqui. Aonde eu quero chegar com isso? E aí eu vou até aproveitar um gancho da pregação do pastor no domingo passado agora. Que Isaac teve no deserto, Isaac teve no deserto por algum tempo, no ano, e ele cavou um poço, brigaram com ele, teve que cavar outro poço, brigaram com ele, foi mudando, cada hora no lugar, e continuando onde Deus queria que ele estivesse. Teve facilidade para ele? Não teve. Ele teve que continuar tentando e obedecendo a Deus. Então, há algum tempo, 36 anos, alguns de vocês, eu não sei quanto tempo passou de dificuldade, quanto tempo passou usando droga, na rua, né? Em situação de meu irmão falou, em situação de perigo de morte, não sei. Mas o tempo de Deus não é o nosso. Então, 36 anos de lutas incessantes, uma atrás da outra. Eu tinha momentos que eu até falava isso, nossa, não vai, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Está tenso, é uma pancada atrás da outra. E aí, vamos ter força, vamos orar. Ela sempre me puxando. E ela também, às vezes, né, perto da pandemia, antes, logo que a gente estava se casando, ela queria abandonar, psicóloga formada, queria abandonar a psicologia, então não estava aguentando mais. Não. Se eu não investir teu tempo nisso que agora, você vai terminar. Continua até o fim. E nós damos um jeito. Eu te ajudo. Na época, a Melissa, que tinha 7, 8 anos, eu falei, se a Melissa lavar louça, ela me ajuda. O outro menino nosso, que é filho dela, que não mora comigo, tinha 9, 10 anos também. Sempre a gente coloca ele para aprender a lavar louça, ajuda em casa, passar um ano na casa. Quando eu estou trabalhando, todo mundo se ajuda. Você não vai se sobrecarregar, deixar abandonar a faculdade por conta disso. Então, aí depois no final das contas, ela falou para mim que ela não desistiu por causa disso. Então, às vezes a gente precisa ter um irmão próximo da gente para nos ajudar. Então, vocês aqui têm uma oportunidade de ouro. De ter uns ajudando o outro. Aleluia. Glória a Deus. Olha que um dá aquela esmorecida, o outro falou, vai dar para a vida, vamos lá. Não para não. E aí eu vou levar vocês a mais um versículo. Em Gálatas 5. De 22 a 24. Vai acabar com aquele que você vai pegar uma hora. Todo mundo abriu já? Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Só para vocês saberem, não sei se todo mundo sabe, que na minha opinião mais difícil que tem aqui nesse texto é a palavra longanimidade. Para quem não sabe o que quer dizer, é ser bondoso e resistente à ira, misericordioso, como Deus é. A longanimidade é um fruto do Espírito Santo e uma característica dos seguidores de Jesus.
Tá? Bondoso, resistente à ira. Por que eu trouxe isso? É justamente aí que é o detalhe. Todo esse período que eu contei para vocês de opressão com demônios por conta de ser levado por banda, espiritismo e tudo mais, até a questão de eu ter sido abusado, a forma que eu vivi na vida, né, alcoolismo e outras coisas mais, deram ao inimigo permissão sobre a minha vida. E aí entra o detalhe: como que eu vou lutar contra isso? Sozinho. Eu não consigo. Então, do momento em que eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador, começou a haver uma mudança de comportamento. E aí eu trago novamente aquele versículo de Efésios que fala da gente declarar os nossos pecados, declarar aquilo que nós estamos fazendo na escuridão, escondido. Quando a gente confessa publicamente um pecado, o que é publicamente? É para todo mundo saber? Gente, publicamente confessar um pecado, se chegar para o pastor e falar: nossa, eu errei. O que eu estou fazendo? Dá a palavra certa, como chama? Não, mas que nem o pessoal faz renúncia. Da renúncia. Né? Eu estou renunciando daquilo da minha vida. Porém, quando eu não tinha ainda essa situação, essa confiança, essa capacidade de ir até ele e falar uma situação dessa, até por medo de ser julgado, de ser, né? Eu fiz como? Confessei em oração a Deus, mas de verdade, de coração, e aguardando o que Deus quisesse de mim. Então, no dia que eu fui batizado, eu falei para Deus assim: ó, Deus, me molda como o Senhor quiser. O que o Senhor quiser fazer, está feito. Não me importa. O jeito que eu estava, eu não queria ficar mais. Então, me molda como o Senhor quiser. Muda meu coração da forma que o Senhor quiser. E aí começou tudo aquilo que eu tinha feito no passado, todos os detalhes, depois que eu nem lembrava mais, começaram a vir na minha mente. E cada vez que eu lembro de alguma coisa, eu dobro meu joelho no chão, oro e peço perdão para Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os detalhes. E aí situações como brigas em casa. Vou te dar um exemplo, né? Ano passado não, ano retrasado, tinha briga, eu já explodia. Brigava, falava coisas que depois eu me arrependia de ter falado naquele momento de nervosismo. E hoje, quando eu começo a ter discussão em casa, eu olho para minha esposa, para minha filha, e falo: vamos parar com isso. Até situações assim que a gente nem imagina. Uma criança, quando está com sono, normalmente fica birrenta e chorona, né? Não é assim, normalmente? O meu filho é o contrário. Quando ele fica com sono, ele liga a turbina dupla com 18 pilhas Duracell, e aí ele escala a parede, ele pula, ele sobe, ele muda o pescoço da gente, né? Se deixar, ele se rebenta na cadeira, no chão, então a gente tem que segurar. Eu descobri isso recentemente, que é porque eu tenho que estar com sono. Mas aquilo, no passado, me irritava. De tal forma que eu acabava até gritando com ele, com uma criança de 3 anos, 2 anos, né? E isso me fazia tanto mal, que eu brigava com ele e falava: gente, o que eu estou fazendo? Eu estou brigando com uma criança de 2 anos, não faz nada.
nem sabe o que está fazendo. E aí é onde começa os frutos do Espírito. O Espírito Santo começa a cobrar da gente, sutilmente, e às vezes dá porrada também, mas sutilmente ele começa. É assim que age, cara? É assim que faz? Eu não esperava isso de você, sabe? Mas os pensamentos que vêm assim, caramba, eu estou errando. E, gente, tudo bem errar, a gente é humano, mas como a gente reagir ao erro é que é o detalhe. Hoje, quando eu brigo, às vezes escapa alguma coisa, eu me sinto constrangido de ter feito aquilo. A gente senta todo mundo, conversa, e todo mundo se perdoa. Mas, como eu cheguei até aqui? 36 anos de pancada no ombro. 36 anos sofrendo. Vou até usar um pedacinho da música, não sei se vocês conhecem, Moisés do Fernandinho, que fala: no Egito escravo fui, mas o Senhor me libertou. Na Babilônia escravo fui, mas o Senhor me libertou. Sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Aleluia! Aleluia! E aí eu quero que vocês fiquem com uma coisa na cabeça. Esse momento, né, de mudança de pensamento, a gente chama de metanoia, vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas não adianta só mudar o pensamento. Muda o pensamento, tem que vir para cá e virar atitude. Vou usar um termo que o pastor e a pastora sempre usam na nossa igreja. Não adianta você ser o crente bonitinho, fervoroso dentro do salão e ali fora, fazer cochicho, falar mal. E apontar. Tem que ser o mesmo aqui e o mesmo lá fora. O mesmo aqui e o mesmo, quando vocês forem de volta para a sociedade, tem que ser o mesmo lá de novo. Tá? E aí eu vou deixar uma. Lembra do Bruce Lee que eu falei para vocês? Eu vou ser o Bruce Lee de vocês agora. Cada vez que a gente comete um pecado, pensem bem nisso, cada vez que a gente comete um pecado, sabendo que a gente está pecando, é como se você. Meu Deus. Aleluia, Senhor. É como se você estivesse há 2000 anos atrás. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Chicoteando Cristo. Pregando prego na mão dele, no pé, trespassando a costela dele com a lança. Pensem nisso. Deus nos quer fora do mundo, mas sem odiar o mundo. A gente pode amar o mundo sem estar nele. A gente pode amar o mundo, amar as pessoas sem estar na roda de pessoas que não merecem estar. Para eu finalizar, a coisa mais importante de tudo que eu aprendi é o perdão. Como eu contei aqui para vocês, a minha própria irmã, né, provocou uma ação contra a minha pessoa sem nem eu saber, né? Quem deixou a dívida foi meu pai, mas ela jogou contra mim. Mas eu sei que ela é um instrumento na mão do inimigo, porque ela não conhece o Deus do começo. Ela não conhece Glória a Deus, meu Pai. Cristo. O que ela conhece é os trem esquisitos lá da Umbanda. Então, quando eu tive consciência
consciência de que nem tudo que ela faz é culpa dela mesma, porque ela está também dominada pela ação do demônio na vida dela, assim como eu estive, eu consegui perdoá-la. Eu fui até ela pessoalmente? Não. Por quê? Porque ela é envolvida também com o ex-marido dela, é traficante de drogas, traficante de armas, e ela continua na Umbanda. Então, para mim, isso não serve. Então, eu, em oração, várias vezes, e de coração, perdoei o que ela fez comigo, com a minha família. Ela chegou a fazer mandiga para meu pai cabeça. Quando a pessoa que fez a entrega, eu chamo disso aí, né? Quando a pessoa terminou de fazer a entrega e foi tomar banho, ele quase morreu no banheiro. E um outro pai de santo vai dar um recado para ele não mexer com a família do meu pai, senão ele iria ser levado embora. Né? Então, eu vou pegar até uma piadinha que eu escutei há muitos anos atrás, que o cara foi entregar uma cesta básica para uma pessoa e falou: ó, foi o demônio que mandou entregar. Eu falei: não, quando Deus manda, eu vou fazer para Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo não tem força sobre nós. Verdade, Jesus. Não tem força sobre o vício, não tem força sobre a mente de vocês. E vou falar outra coisa para vocês. Lembra que eu falei que cada vez que a gente pega, a gente está lá crucificando Jesus de novo. Mas eu vou falar uma outra coisa para vocês agora. Que quando começar um pensamento diferente daquele que é os caminhos de Deus para vocês, peça a Deus: esse pensamento não é meu, tira ele da minha cabeça. A gente não está imune, a gente tem ansiedade, tem situações que a gente passa, dificuldades corriqueiras, que às vezes tiram a nossa paz. E naquele momento vem o pensamento ruim. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez só o pastor saiba aqui dentro. Esse mês, o irmão falou que tem uma cafeteria, né? Esse mês o aluguel da cafeteria não está pago. Eu quase não paguei o aluguel da minha casa. Mas estou aqui. E veio na minha cabeça várias vezes esse mês, que Deus é esse? Eu falei: oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma vez que a gente não tem mais a ação do inimigo na nossa vida, ele não tem poder. Verdade, ó Deus. Esse é o Senhor da glória. E eu vou encerrar por aqui para a gente não se estender mais. Mas essa é a minha vida. Então, quer dizer, o sofrimento está em vários lugares, de várias maneiras diferentes. Ninguém está imune a ele. Ninguém está imune à ação do inimigo na nossa vida. A não ser que a gente esteja em Deus. Amém? Amém. E se alguém quiser reconhecer Glória a Deus. Aleluia. Se alguém quiser reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha lá para a gente orar por vocês. Tá? Eu vou tentar, enquanto eu canto para vocês, não se assustem não, tá gente? Eu falei que eu tenho dom para a música, vou desafinar um pouquinho, mas não liga não. Enquanto eu louvo, vocês
quem quiser aceitar Jesus, fique à vontade, vem aqui na frente, tá? O pastor e o... Sou o Senhor é Deus, aleluia. Aleluia. Glória, glória.